Fica conosco, Senhor. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperanças, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Bom dia, amado irmão, amada irmã, Adriana, cada um de nós que nos acompanha em mais um Comunhão Espiritual, onde hoje a gente partilha esse evangelho tão conhecido por todos nós e tão significativo, onde São Lucas vai nos dizer que naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam dele, a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus
ao partir o pão. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, no Evangelho de hoje, nós encontramos um Jesus que caminha conosco após a ressurreição. A ressurreição já era um fato, já era uma realidade no contexto do Evangelho de hoje, mas mesmo assim, aqueles homens estavam indo embora. O Evangelho vai dizendo que era logo o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo para eles. E no sábado a gente sabe que os judeus eles não podiam dar muitos passos, os passos eram literalmente contados. Então, eles só esperaram o momento propício para que eles pudessem voltar, para que eles pudessem ir para outro lugar. Porque o que eles esperavam que aconteceria em Jerusalém já não tinha mais como acontecer na visão deles. Porque Jesus, há 3 dias, já tinha morrido. E muitas vezes nós somos como esses discípulos de Emaús. A ressurreição já aconteceu, nós já passamos por processos de reencontros com o Senhor, mas quando as coisas não acontecem do jeito ou quando nós queremos, a gente começa a tomar uma direção diferente. A gente começa a tomar um rumo diferente. E nesse momento Jesus vai caminhando conosco. E no que ele caminha conosco, o que é mais lindo em todo esse evangelho, são 2 situações. Primeiro, o pedido deles, fica conosco, porque o nosso coração ardia quando a gente escutava aquele homem falar. E esse é um pedido que nós devemos fazer constantemente ao Senhor. Por mais que a gente não esteja na direção, por mais que a gente não saiba nem para onde a gente está indo direito, Senhor, fica conosco. Fica conosco. E a outra coisa linda desse evangelho é que os discípulos reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão. E o evangelho vai dizer que Jesus desapareceu da frente deles, justamente porque ele estava presente na Eucaristia. Uma vez que ele se fazia presente na Eucaristia, eles já não o viam no seu corpo glorioso, mas o viam na sua comunhão sacramental. Por isso que o evangelho termina dizendo isso. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Foi partindo o pão que eles reconheceram o Senhor. É por isso, Jesus, que hoje nós nos colocamos nessa atitude de comunhão espiritual, querendo também reconhecer a Tua presença na Eucaristia. E como não podemos, na correria do nosso dia a dia, comungar sacramentalmente, pedimos a graça de ter o Senhor, ao menos espiritualmente, na nossa alma. Perdoa-nos, Senhor, porque mesmo muitas vezes tendo já uma experiência com o Senhor, crucificado e também ressuscitado, tendo experiências contigo na dor e no amor, nós ainda muitas vezes, como os discípulos de Emaús, vamos embora. O Senhor que ontem tinha dito, permaneçam na Galileia, mas a gente muitas vezes não permanece e toma uma direção diferente. Hoje nós te pedimos perdão por isso, Senhor. E reconhecendo a Tua presença na Eucaristia, pedimos, venha ao nosso encontro. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, para que vos sejamos fiéis. Fica conosco, Senhor, para que não percamos o fervor. Fica conosco, Senhor, para que possamos fazer a Tua vontade. Já está ficando tarde, Senhor, o tempo está passando e nós queremos a Tua presença. Fica conosco, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, nós precisamos de Ti. Faz, Senhor, que Te reconheçamos, como Te reconheceram Teus discípulos ao partir o pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a nos sustentar, a única alegria do nosso coração. Fica conosco, Senhor, porque na hora da morte queremos estar unidos a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica conosco, Senhor Jesus.
Não pedimos consolações divinas, porque nós merecemos, mas apenas o presente da Tua presença. Isso sim, nós suplicamos. Venha ao nosso encontro, Senhor. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Contemplavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e ao som de sua voz abrasavam os seus corações e dizia: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperanças, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Pedimos a intercessão de Maria Santíssima, que vem interceder por cada um de nós, guardando as graças dessa comunhão espiritual em nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que independente dos rumos, dos caminhos que você tomar no dia de hoje, possamos dizer juntos: Senhor, fica conosco. E que possamos reconhecer o Senhor que caminha ao nosso lado e que nos redireciona ao encontro da comunidade, ao reencontro com a igreja, como fez com esses dois discípulos. E uma vez reconhecendo o Senhor no pão, o reconhece ressuscitado em suas vidas. Estivemos reunidos e permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Deus abençoe.